Muito boa tarde a todos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este será o nosso novo formato de exposição da Palavra do Senhor. Mensagens que estarão sendo disponíveis todos os domingos nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo web e também no nosso canal do YouTube. E que possamos ser edificados pela Palavra do Senhor. Neste tempo de distanciamento social, nós continuamos a encorajar que cada um possa, nos seus lares, realizar os seus cultos domésticos de adoração e de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nós iniciamos há 2 semanas atrás uma nova série de mensagens no livro bíblico de Ruth, um livro de apenas 4 capítulos, mas que revela ser uma pequena grande história. Iremos perceber muito bem o grande Deus que cabe em pequenas histórias, fazendo das pequenas histórias grandes para a sua glória. Este, de fato, é um livro maravilhoso, um livro que transmite uma história onde mostra como Deus se move de maneira misteriosa e maravilhosa. Hoje iremos meditar no capítulo 2 de Ruth. No capítulo 1, vimos que o autor abriu o seu livro com a informação de uma situação de fome sobre a terra. E foi essa situação que nos fez introduzir a história de uma família. O texto introduz-nos o nome de um homem chamado Elimelec, cujo seu nome significa literalmente "Meu Deus é Rei". Porém, ele decide, devido à situação de fome que assolou a sua cidade, Belém, resolver esta situação com as suas próprias mãos. Em vez de confiar em Deus, como vimos, em vez de fazer jus ao seu nome que diz "Meu Deus é Rei", "Meu Deus está no comando de tudo", em vez de parar e pensar "Eu estou em Belém", que significa literalmente a casa de pão, lugar onde Deus provê, em vez de olhar para isso e pensar se este é o lugar da casa de pão e está a faltar pão, o que é que Deus está a querer mostrar-nos? O que é que Deus está a querer ensinar-nos? Qual é o propósito disto, Deus? Será para estreitar a nossa fé? Será para nos arrependermos quanto povo daquilo que, como nação, temos feito? Será para provarmos as tuas promessas? Porque como povo de Deus, como povo de Israel, eles tinham promessas. A promessa do Salmo 37, por exemplo, Deus jamais desampara os seus. E Ele proverá de maneira que o justo jamais venha a mendigar o pão. Então, em vez de Elimelec parar e pensar, não, eu tenho que decidir de maneira sábia e de acordo com a vontade de Deus, para ter certeza que eu não sairei da vontade de Deus. Pois qualquer decisão fora da vontade de Deus definitivamente trará consequências para ele e para toda a família. Em vez de considerar tudo isso, como vimos, ele toma a decisão de deixar o lugar onde Deus provê, Belém, lugar onde Deus estabeleceu o seu povo, e vai para uma terra pagã. Uma terra onde o próprio Deus havia proibido o seu povo de ir, chamado Moab. E ele faz tudo isso na tentativa de salvar a sua família da morte por causa da fome. Porém, como vimos na mensagem passada, o texto nos diz que, ironicamente, o homem que fugiu para salvar a família da morte morre. E com ele morrem também os seus 2 filhos. O que nos faz lembrar um dos grandes provérbios bíblicos, escrito assim: há caminho que para o homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Em contrapartida, existe um outro provérbio bíblico, registrado no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. O que acontece muitas vezes é que, ao passarmos por momentos de crises, nós simplesmente tentamos resolver as coisas à nossa maneira. E muitas vezes, ao fazer isso, não medimos as consequências de nossas ações, não refletimos, não realizamos as decisivas considerações. E o que este provérbio está justamente a dizer-nos é: não façam isso. Antes confiem no Senhor de todo o coração e não no vosso próprio entendimento. Reconheçam-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. E aqui está Elimelec, a tentar resolver à sua maneira. E o texto nos diz que ele morre e os seus 2 filhos também morrem. E agora a sua mulher Noemi e as suas 2 noras, que eram moabitas, ficam sozinhas. Noemi, que significa literalmente encantadora, agradável. E é assim que ela começa o seu livro em Ruth.
Porém, ao final do capítulo 1, como vimos, ela se vê numa situação de incompreensão. Por que é que isto tudo está a acontecer em minha vida? Por que é que Deus permitiu isto? Por que é que Deus permitiu o meu marido morrer, os meus filhos morrerem? Este estado a leva a fazer o que muitas pessoas normalmente em situações tendem a fazer. Ela culpa Deus. Quem sabe este seja o teu estado hoje. Talvez é assim que te encontres hoje. Tu tens perguntas. Eu não entendo. Se existe um Deus que é bom, então por que coisas más acontecem? Ou, Deus, tu dizes estar em todo lado. Onde estavas então quando isto aconteceu? E talvez por causa disso, assim como Noemi, tu te encontras zangado ou zangada com Deus, frustrado com Deus. Noemi estava assim. Ela mesma disse no fim do capítulo 1, a mão do Senhor pesou sobre mim. Quando ela regressou outra vez para a sua cidade, para Belém, ela mesmo disse para as pessoas que estavam em alvoroço por causa da sua chegada, olhem, não me chamem mais Noemi, que significa encantadora, agradável, mas chamem-me Mara, pois Deus tornou a minha vida amarga. Deus se voltou contra mim, Ele me afligiu, por isso esqueçam esse nome, Noemi. A minha vida está destruída, não é mais uma vida agradável, eu estou frustrada e por isso amarga, e Deus tem a culpa. Agora, será mesmo, Noemi? Na ótica de Noemi foi Deus quem se voltou contra ela. Porém, ela se esqueceu que, na verdade, foram as decisões erradas do seu marido que fizeram sair do centro da vontade de Deus. É muito fácil as pessoas apontarem o dedo para Deus das coisas más que acontecem à nossa volta. Porém, é muito difícil as pessoas verem os seus próprios erros, próprios pecados, que por causa disso Deus permite certas situações. Agora, eu fiz questão de fazer-nos notar algo na mensagem passada, que é crucial. Mesmo ela estando nesse estado, mesmo sem entender nada o que Deus fez e por que permitiu, o texto nos diz que ela decidiu sair da terra de Moabe, a terra onde Deus lá atrás havia proibido o seu povo de ir, a terra onde eles não deviam estar, e ela decide voltar para a terra onde Deus provê, a casa de pão, Belém. E nós vimos que esta ação de Noemi, na verdade, é um belo retrato, é uma bela personificação do que a Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento é voltar as costas para o erro, para o pecado, é voltar as costas para aquilo que nos leva para longe de Deus e voltar para o lugar onde nunca deveríamos ter saído, sua vontade, sua presença. Pois é nesse lugar, por mais feridos que estejamos, por mais frustrados em que nos encontremos, é nesse lugar em que iremos encontrar graça, misericórdia, conforto e esperança. O arrependimento é um convite divino que nos diz, voltem-se para mim, sejam transformados por mim e vejam o que eu sou capaz de fazer em vós. E aqui está Noemi, de volta à sua cidade, Belém, e com ela vem Ruth, a nora que decidiu ficar com ela, a nora que decidiu fazer do Deus de Noemi o seu Deus e renunciar ao que ela era. E o capítulo 1 termina com a seguinte informação esta importante para o texto de hoje. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vejam o contraste aqui. O capítulo abre com fome na terra e fecha com provisão. Quando entramos no capítulo 2, o verso de número 1 abre assim. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem eu achar graça. E ela lhe respondeu, vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Agora vejam, eu gostaria que prestássemos atenção a esta expressão, pois na verdade esta expressão vai resumir a mensagem central deste capítulo 2. O verso 3 diz assim, por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz. Por coincidência, por casualidade, Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico, influente, que era da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz.
Por coincidência, Ruth foi parar ao seu campo. Coisa do acaso. O que esta expressão faz, na verdade, é introduzir-nos a maneira como Deus opera sobrenaturalmente no mundo. Existem duas maneiras pelas quais Deus opera sobrenaturalmente no mundo. Uma das maneiras é através de uma forma visível, milagres. E o que é um milagre? Milagre é um meio pelo qual Deus realiza o seu propósito, ao interromper, ao suspender, ao anular a ordem natural das coisas. Isto é um milagre. É uma invasão, é uma interrupção, é o derrubar do que é normal, do que é natural. A lei natural, o processo natural é suspendida e Deus injeta-se de uma maneira sobrenatural que não pode ser explicada por nenhum tipo de comportamento humano ou qualquer tipo de análise. Milagre. Agora existe uma outra maneira pela qual Deus realiza a sua vontade. Ela não é de forma muito visível, mas ainda assim é sobrenatural e de certa forma ainda mais surpreendente que o milagre. E é isso que nós chamamos de providência. O que é providência? Providência é uma palavra usada para explicar o fato de que Deus realiza exatamente o que Ele planeia, os seus propósitos, as suas promessas, sem ter de interromper, suspender, reverter o curso natural das coisas. Ele faz isso ao reunir, ao orquestrar todos os comportamentos livres de todas as pessoas e ações, fazendo com que tudo concorra para o cumprimento do seu plano. E isso é fantástico. É justamente isso que nos faz irromper numa confiança em Deus, quer tu acredites ou não, de que, por exemplo, o fato de estares a ouvir esta mensagem seja um ato da providência de Deus para demonstrar a sua graça, o seu amor, a sua esperança à tua vida. Quando olhamos para aqui, soa como sendo uma coincidência, um ato acidental, casualidade. Porém, iremos perceber o que na verdade era a mão invisível de Deus agindo nesta história, fazendo com que cada mínimo detalhe esteja sendo controlado por Deus para a consumação do seu propósito. O apóstolo Paulo, olhando para a providência de Deus, escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Providência divina, mão invisível de Deus em ação. E o verso 2 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Aqui podemos enxergar um pouco mais do caráter de Ruth e de quem ela é. Podemos perceber no capítulo 1, pela ação que ela teve para com a sua sogra, ela ser uma pessoa fiel, uma pessoa amiga, de caráter sensato. E aqui podemos perceber algo mais. Ela também é uma pessoa trabalhadora e uma pessoa de fé. Mas não uma pessoa de fé que fica sentado no lugar a dizer assim: provê, Senhor. Mas é uma pessoa de fé ativa. Uma pessoa que pede ao Senhor trabalho e sai para procurar trabalho, porque ela sabe que o Senhor irá prover. E esta declaração que temos dela no verso 2 transmite realmente isso. Reparem, ela diz: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. O que ela está a dizer é isto: Deus não irá falhar comigo. Deus não me irá desamparar. Eu sei que Ele me favorecerá. Eu sairei, eu vou arregaçar as minhas mangas, vou trabalhar e eu sei que encontrarei o seu favor. Ela confia que Deus é soberano. Ela confia que Deus é bom. Ela confia que Deus tem um futuro, uma esperança, uma oportunidade para ela. Além dela não fazer ideia como será isso. Porém, ela sai confiante que encontrará o favor de Deus. Esta é uma fé ativa. Ela não está a prender-se às circunstâncias que a envolvem, mas está a confiar no caráter de Deus. E é realmente espantosa a maneira como ela diz: eu apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Havia naquela altura uma lei que auxiliava e atendia à situação dos menos favorecidos. E que lei era esta? Deus havia estabelecido um padrão nas colheitas de forma a que os menos favorecidos, isto é, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, pudessem ter provisão em dias assim.
No momento das colheitas, os servos, os empregados que saíssem a ceifar, eles teriam que deixar propositalmente algumas espigas que caíssem fora da margem, para que estes menos favorecidos pudessem pagar e serem abastecidos. Era um ato de benevolência para com estes. Noemi e Ruth estavam enquadrados neste grupo dos menos favorecidos. Não tinham sustento próprio, estavam recém-chegadas. Noemi era viúva, não tinha bens. Então Ruth sabe que ela pode fazer isso. Porém, é bem verdade que a quantidade que normalmente era deixada para trás era uma quantidade muito pequena. Para juntar uma boa quantidade, ela teria que trabalhar horas a fio, dias a fio. Porém, ela acreditava que Deus a iria favorecer. Daí a expressão que ela usa: eu apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Noemi então diz no fim do verso 2: vai, minha filha. Então ela foi. E imaginem a que campo ela foi parar. O texto diz no verso 3: por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz. Que coincidência, que casualidade, que acaso, não? Esta é uma maneira sarcástica do autor sagrado nos chamar a atenção. Quem era Boaz? O verso 1 diz-nos que ele pertencia à família de Elimeleque, o que foi esposo de Noemi. E o texto descreve Boaz como sendo um homem valente. E aqui a ideia no original, no hebraico, desta expressão homem valente, transmite a ideia de um homem completo em todos os sentidos. Ele é um homem valente no sentido de não temer nada no campo da batalha. Valente no sentido de estar bem preparado fisicamente. Valente no sentido de agir com sabedoria em todas as situações. Ele era do tipo da pessoa em que as pessoas, nos momentos mais difíceis, quando não sabiam como enfrentar determinada situação, eles lembravam: vamos falar com Boaz. Ele saberá certamente o que fazer. Este era Boaz. E por fim, esta expressão no hebraico transmite a ideia de um homem que é temente a Deus. Este era Boaz, um homem preparado para a batalha, um homem sábio, um homem saudável, temente a Deus. E ainda vamos descobrir que Boaz é um homem generoso, cordial e gracioso. De fato, um referencial, sem dúvida. Este é o tipo de homem que qualquer mulher gostaria de casar. E este é o homem que todos os homens deveriam gostar de ser. Qual homem que não gostaria de ser sábio, saudável, preparado para a batalha, temente a Deus, cordial, generoso, gracioso? Este era Boaz. E as primeiras palavras que saem da sua boca demonstram muito sobre o homem temente a Deus que era. Vejam o verso 4. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros, isto é, aos seus empregados: o Senhor esteja convosco. O patrão chega, sai do seu carro, e as primeiras palavras que ele dirige aos seus empregados é: o Senhor esteja convosco. É assim que o teu patrão faz também? É parecido com ele? Este é o tipo de patrão que se preocupa com a condição espiritual daqueles que estão debaixo da sua tutela. E aqui deixem-me abrir um pequeno parênteses. Tu que és patrão, preocupas-te com a condição espiritual daqueles que trabalham contigo? Tu te preocupas com eles, tu os abençoas com palavras? Ou ages de maneira diferente? Boaz preocupa-se com isso. Ele abençoa os seus empregados. Isso mostra muito sobre o seu coração e seu estilo de vida, que apenas não está restrito a um comportamento quando apenas está em algum lugar de culto, na igreja, ou uma situação de adoração a Deus. Mas ele transborda para além disso. Ele traz isso para a sua vida diária, para o seu cotidiano, para o seu trabalho. Ele deseja que todos sejam abençoados. Ele chega no seu campo e diz que o Senhor esteja convosco. E os seus empregados respondem: o Senhor te abençoe também. Este é Boaz. Então ele chega e nota que está alguém lá que não faz parte do seu grupo de trabalho, uma mulher. Vejam, o verso 5 diz assim: então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é aquela mulher? E o verso 6 diz que o responsável respondeu: esta é a moça moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu:
Deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. E o que é que Boaz faz? Ela chama Ruth. E reparem na maneira gentil como ela a trata. Verso 8. Escuta, minha filha. Não vás escolher em outro campo, nem te afastes daqui. Mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás delas. Estou a dar ordens aos meus empregados para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até aos potes e bebe do que os empregados tiverem tirado. Reparem, ele oferece-lhe comida, amizade entre as mulheres, proteção entre os homens. Ele mais ou menos faz isso. Olha, venham cá, homens. Estão a ver aquela mulher ali? Se alguém tocar nela, meu campo é grande o suficiente para ninguém vos encontrar. Agora, reparem, ele não está a fazer isso, como ele mesmo vai dizer, porque está de olho em Ruth. Ele não faz qualquer ideia ainda da possibilidade de ele poder vir a ser um dos redimidores da família de Noemi. Nós vamos ver isso no capítulo 3. Então ele não está a fazer isso porque está à espera de algo em troca da parte da Ruth. Ele não está a fazer isso porque ele quer se aproximar de Ruth. Ele não está a fazer isso para dizer, olha, eu vou fazer isso, este favor para ti, mas tu vais-me dever um favor. Nada disso. Ele é um homem temente a Deus, generoso, que quer ajudá-la e que irá prover para ela, protegê-la e assegurar que ninguém faz mal a ela. E como é que a Ruth responde a tudo isso? Vejam o verso 10. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou, por que achei favor aos teus olhos para que te importes comigo, sendo eu estrangeira? Eu gostaria que notássemos esta postura da Ruth aqui. Abrindo aqui um outro parênteses. Vejam que interessante. Ruth não respondeu para Boaz. Oh, Boaz, é muito simpático da tua parte. E assim aproveitando o ensejo para ver o que é que poderia dar. Mas ela faz uma pergunta. Por que é que estás a ser tão gracioso comigo? É uma boa pergunta. Principalmente uma boa pergunta para mulheres solteiras fazerem. O que é que está por detrás de tudo isso? Qual é o teu motivo? É uma boa pergunta, principalmente numa sociedade e num mundo onde as pessoas fazem compromissos, entram em relacionamentos sem fazerem antes as perguntas essenciais. Ok, tudo isso foi muito bom. Eu agradeço. Qual a tua intenção por detrás de tudo isso? É receberes algo em troca? O que é que estás à procura em mim? É uma aventura? Ou é construir um legado? Acredito aqui em particular as mulheres. Todas as mulheres têm o direito de saber a resposta a esta pergunta. E vendo da perspectiva de Ruth, fazia todo o sentido. Ele estava a ajudar uma pessoa que vinha de uma terra pagã, Moab, vulnerável. Ela não estava preparada e arranjada para um encontro. Ela estava em pausa. Depois de um dia extremamente fatigante de trabalho, ela estava suada, suja. Não tinha a chapinha feita, nem a maquiagem. Ela simplesmente vinha de trabalhar arduamente como alguém que realmente precisava para sobreviver. Ela entende que a sua situação jamais poderia interessar a homem algum. Por isso ela pergunta. E aqui vem a resposta de Boaz. E que resposta foi essa? Verso 11. Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra. Depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste. Que recebas grande recompensa do Senhor. Deste Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Vejam como Boaz respondeu. Ele não está a pensar nela de forma meramente romântica. Ele não está a pensar no que ele pode receber dela em troca. Ele simplesmente vê Ruth como uma mulher que, diante de tudo o que ela passou, ela tem se mostrado uma mulher exemplar. O que de fato lhe chama a atenção é o seu caráter. E isto ensina-nos muito sobre relacionamentos também. Antes deles terem alguma coisa juntos, como terão mais na frente, antes de vincarem compromissos,
Nós temos aqui boas perguntas a serem feitas, elementos prioritários no pensamento, como, por exemplo, a importância do caráter. Vejam, hoje num mundo onde a beleza conta mais que o caráter, esta história relembra-nos as boas maneiras e as prioridades a ter em conta antes de um compromisso ou relacionamento. Fecha parênteses. Vejam que atitude nobre e benevolente de Boaz aqui. Este era Boaz, amável, gracioso, temente ao Senhor. E ele continua a abençoar mais e mais Ruth. Vejam o verso 16, ele diz: tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela as recolha, e não a impeçais. E ainda vai dizer o texto que ela recolheu naquele campo até à tarde. Houve sempre o que recolher no campo de Boaz. Ela foi extremamente abençoada com provisão. Que homem generoso foi Boaz. Este era um homem de Deus, e por ser um homem de Deus, ele tinha os valores de Deus, o coração de Deus, e fazia o que Deus faria. Ele protege-a, ele cuida dela, ele é generoso para com ela. E aqui permita-me assim dizer, numa perspectiva neotestamentária do Novo Testamento, que Boaz entendeu o Evangelho. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com o Evangelho. O que é que esta história pode nos ilustrar do Evangelho? O Evangelho nos diz que eu e tu somos Ruth. Estávamos distantes, longe de Deus, com um contexto marcado pelos nossos pecados. Chegamos diante de Deus com mãos sujas e vazias. Porém, o que é que Jesus fez? Ele derramou graça sobre nós como Boaz. Boaz é uma figura ilustrativa de Jesus no Evangelho. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores ingleses do século XVIII, chama Jesus do nosso generoso, do nosso glorioso Boaz. Assim como Boaz veio até o seu campo, Jesus veio à terra. Assim como Boaz encontrou Ruth, assim Jesus nos encontrou. Assim como Boaz falou com Ruth, assim Jesus falou conosco. E assim como Ruth achou graça diante dos olhos de Boaz, assim nós também achamos graça diante dos olhos de Jesus. E ela chega a casa, verso 19, e a sogra Noemi pergunta: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que se importou contigo. Não era para ela ter chegado com tudo aquilo. Não era. Ela veio totalmente provida. Ela trouxe muito mais daquilo que deveria chegar. Noemi fica chocada e diz: bendito seja aquele que se importou comigo. E ela relata à sua sogra com quem havia trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Vejam o toque de esperança aqui. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Não era apenas para aquele dia, mas até o fim da colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até ao fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra. Eu aqui gostaria que pudéssemos ver a maneira como Deus providencialmente estava a agir sobre esta família. Não foi por acaso que elas chegaram a Belém na época das colheitas. Não foi por acaso ou coincidência que Ruth decidiu naquele dia dizer: olha, eu vou sair pegar algumas espigas nos campos, e acabou por ir parar ao campo de Boaz. Não foi casualidade que Boaz chegou justamente neste dia a Belém e foi ter aos seus campos. Não foi por acaso que o responsável do campo sabia justamente quem era Ruth e sua história. Não foi coincidência que Boaz decidiu ser generoso ali naquele momento com Ruth. Não foi o acaso que no momento crítico financeiramente que Ruth encontrou a provisão por parte de Boaz para casa. E não foi casualidade que Ruth chegou em casa e contou o sucedido a Noemi. E também não foi coincidência que Noemi lembrou-se que Boaz afinal era da família e que ele poderia ser um dos resgatadores, como vamos explicar melhor nas próximas semanas. Não foi por acaso, não foi coincidência. Foi a mão invisível de Deus, providência, que estava a agir
sobre esta família. Repare, Noemi estava convencida que Deus não se importava com ela. Deus mostrou para ela justamente o contrário. Talvez tu também estejas a pensar assim. Deus está distante. Ele não está perto de mim. Isso não pode estar mais longe do que é verdade. O fato de não veres as coisas acontecerem na tua vida não quer dizer que Ele não esteja a agir perto de ti. Muito provavelmente Ele está a agir da maneira menos óbvia aos nossos olhos, de maneira invisível, com a sua mão invisível. Ele está a agir em providência. Foi dessa maneira que o salmista relembrou o povo de Israel. E com isso eu queria encerrar, que Deus guiou o seu povo desde o Egito, a saída do Egito, fez aquela travessia do Mar Vermelho de uma forma tremenda e ninguém viu as suas pegadas. O Salmo 77, verso 19, ele vai dizer justamente isso. Teu caminho passou pelo mar e tuas veredas pelas grandes águas, e teu rastro não foi encontrado. Pelas mãos de Moisés e Arão guiaste teu povo como um rebanho. A sua providência está a conduzir a minha e a tua vida para a glória do seu nome. Olhe para Ele, volte-se para Ele, mesmo não entendendo a sua situação. Confie nele e veja o que Ele fará. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra sempre nos fala. A Tua palavra, Senhor, é refrigério para a nossa alma. Que mais uma vez o Teu Espírito possa aplicar esta palavra em nossos corações. Sejamos transformados por ela, Senhor, mas ao mesmo tempo que o Senhor possa fazer-nos suscitar em esperança. Um Deus que sempre age. Um Deus que se comunica. E um Deus que não está distante. Abençoa todos aqueles, ó Pai, que estão a ver esta mensagem. A igreja do Senhor reunida aqui em Vieira do Minho. E cada vez mais o nosso olhar e o nosso horizonte seja o Senhor. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.